Olá, bem-vindos ao curso online de astrologia, e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da astrologia. Obviamente que a história da astrologia é a história da formação do nosso sistema solar, a formação da vida na Terra, a formação de todo esse grande e vasto universo em que fazemos parte. Mas a emergência dos registros históricos da humanidade que remontam à astrologia são de mais de 5.000 anos atrás. Os primeiros registros aparecem nos povos antigos, que estavam ainda se organizando em tribos ao redor dos rios Tigres e Eufrates, na antiga Babilônia, Suméria, Caldeia. Esses povos foram os primeiros a fazer registros daquilo que Jung chamou de sincronicidade, ou dos augúrios do céu. Então, se o planeta vermelho emergia, era sinal que uma guerra ia acontecer. Se Arcturus emergia no céu, ou se uma outra estrela, como Regulus, aparecia no horizonte, sinal que o rei teria sucesso. Essa é a interpretação originária, e que nós chamamos também de animista, dos primeiros povos e suas histórias. Começar a distribuir os signos do zodíaco, interpretar as estrelas, principalmente a estrela do norte, ao redor do qual circulava todo o céu, faziam com que esses povos tivessem suas primeiras impressões de que havia uma ordem celestial, de que havia uma ordem no céu, e que podiam contar com o céu como fonte de sua inspiração e observar as estrelas. Esses povos são os primeiros, então, a registrar milhares de augúrios, de leituras de sincronicidades no céu como a primeira fase. E esses povos espalharam na sua cultura para povos que vieram depois. O mais influente de todos foi o período helenístico, sob o governo do grande Alexandre. O Império Helenístico foi o grande responsável por levar a astrologia do Oriente Médio para a Índia, para a Grécia e para o que mais tarde se chamaria também Roma. Toda essa influência acontece pelo interesse novo que os povos helênicos começam a ter na astrologia, como capazes de prever ou não os augúrios da guerra. Recentemente, uma história sobre o Império Otomano, um documentário, filme na Netflix, conta bem isso, como o nascimento do rei e a queda de Constantinopla acontecem graças à influência da astrologia. A astrologia está presente, então, desta forma. É apenas muito mais tarde que veremos, com a consolidação do período agrícola e com uma influência maior da astrologia, que teremos uma astrologia ligada ao nascimento, principalmente de reis e rainhas. Um momento histórico importante da astrologia é o próprio nascimento de Jesus, pois, sem dúvidas, os reis magos que seguiam a estrela eram astrólogos e traziam os presentes para aquele evento importante na história da humanidade, que é o nascimento de Jesus. Também os astrólogos estão presentes na vida dos reis, fazendo augúrios sobre sua vida, tanto na Índia, com o nascimento do Buda, quanto no Ocidente. Mais tarde, a astrologia então vai perdendo essa dimensão e ela vai se tornando cada vez mais preditiva. Tem uma história de um imperador que decidiu testar
o seu astrólogo e o chamou e falou assim: me diga, o que vai acontecer com você no futuro? E o astrólogo olhou e previu: eu vejo uma grande ameaça para minha vida. E nesse momento, o rei, que tinha a intenção de matá-lo se ele errasse, o salvou. A história da astrologia vai se desenvolvendo e ganhando muitas alegorias e anedotas. E encontramos, inclusive, um templo nos povos judaicos em que podemos perceber todos os signos dos zodíacos dentro do templo. Mas ao mesmo tempo, as religiões monoteístas vão ganhando e perseguindo os astrólogos, e na própria tradição judaica vemos interdições a astrólogos e processos divinatórios aos povos, mas mesmo assim, dentro das tradições esotéricas, tanto cabalísticas quanto as tradições árabes, vemos uma prolífera presença da astrologia. Temos autores importantes porque o casamento da cultura da Caldeia, da Suméria e da Babilônia com o encontro, principalmente na cidade de Alexandria, com a cultura judaica, cristã e árabe ao mesmo tempo, na famosa grande biblioteca de Alexandria, que foi uma efervescência cultural da época, permitiu esse diálogo interreligioso. E como a astrologia pode ser compreendida como a raiz mítica de todos os mitos, como sendo a matriz mesma do inconsciente coletivo e dos arquétipos, vemos esse casamento da cultura grega com a cultura do Oriente Médio. Tanto os gregos quanto os árabes trouxeram para a astrologia sua influência matemática. O estudo das formas perfeitas das escolas pitagóricas, que por sua vez vieram das escolas egípcias, faziam com que a astrologia fosse ganhando um caráter de ciência. E essa ciência antiga, aos poucos, sob influência do platonismo, que trazia o conceito de que existia nos mundos superiores formas puras e perfeitas, e que eram os planetas o reflexo dessas formas. É Ptolomeu que vai então fazer essa primeira grande descrição da Terra no centro e os planetas girando com perfeição ao redor. Alguns, porém, eram chamados de errantes. Essas estrelas errantes ou os planetas, aos poucos foram ganhando os nomes dos deuses gregos e depois muito se espalhou em diálogo com a cultura dos próprios deuses romanos. A astrologia estava muito presente na cultura romana e era presente nas principais cortes da Europa. Existe um astrólogo famoso, que inclusive é considerado o pai da astronomia moderna, que fez um cálculo de que o nascimento de Jesus talvez fosse nada mais do que a grande conjunção de Júpiter com Saturno, o que acontece no início da Era de Peixes. E esse encontro de Júpiter e Saturno em Peixes, ele previu e depois confirmado, aconteceu 7 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos agora em 2020, quando gravo este curso, na sua primeira versão, com uma grande conjunção ao final da pandemia de Covid, que deve acontecer em Aquário, marcando talvez o início dessa era de transformação. É importante entender que os primeiros astrônomos e astrólogos eram, na verdade, astrólogos. Tanto Tycho Brahe, quanto Kepler, quanto Newton estudavam astrologia no seu sentido hermético. E pouco a pouco, a astrologia foi ganhando esse espaço presente na cultura chinesa, na cultura indiana, e também temos o exemplo do calendário maia. Então é algo muito presente
prolífero, fecundo na cultura, e todos os povos da terra têm então na astrologia a raiz das suas principais religiões, tanto no mitraísmo, quanto na simbologia egípcia, quanto na mitologia cristã. Nós vemos os principais eventos, ou seja, o Natal, a Páscoa, são eventos ligados aos períodos agrícolas, e até mesmo a morte e ressurreição de Jesus refaz o mito do Sol e o processo do renascimento. Esse renascimento diário do Sol, o renascimento que o Sol faz ao mergulhar nos infernos e voltar, trazendo a esperança de uma nova vida, é parte fundamental da nossa compreensão da natureza, é parte fundamental dos mitos e símbolos arquetípicos mais importantes das culturas de todos os povos. A astrologia se espalha e um astrólogo, que era membro da corte da Rainha Elizabeth, quando ela queria saber do seu futuro e a mãe a ameaçava, a Rainha Elizabeth, que foi uma das rainhas mais poderosas da história, decidiu perguntar para o astrólogo o que fazer e qual seria o seu destino, se seria de fato assassinada pela mãe. Foi aí que o astrólogo falou: não, princesa, você não vai morrer. Pelo contrário, vai se tornar uma grande rainha. E depois disso, a astrologia ficou consagrada, porque pouco tempo depois, a rainha Mary, morreu e Elizabeth foi coroada e não deixou de perguntar para o astrólogo qual seria a melhor data para o seu governo. Então, essa astrologia vai aos poucos se convertendo de uma astrologia de augúrios para uma astrologia de eventos, e só depois começa a ideia de uma astrologia natal, ou seja, registrar o mapa de nascimento. Importante entender que esse é um processo que vai e surge principalmente no Renascimento, com a proliferação das ideias e o Renascimento grego durante os períodos de difusão cultural, tanto no mundo árabe quanto no mundo ocidental. É importante entender que a astrologia indiana se separa da astrologia ocidental durante quase 1500 anos, se tornando então, embora com as mesmas bases, uma ciência que se adapta aos mitos e símbolos da tradição hindu. Mas os princípios e cálculos são os mesmos. O que é importante também é entendermos que, com a emergência do iluminismo e a formação das ciências, a astrologia ficou então relegada a uma condição secundária. Mas principalmente uma astrologia moderna que surge sob influência da sociedade teosófica, ainda no início do século, faz com que a astrologia se torne cada vez mais popular. Temos até um exemplo clássico de quando uma astróloga nos Estados Unidos foi julgada, e ela fez questão de que ela fosse julgada numa corte em Nova York. Enquanto estava sendo julgada, o juiz pediu para que ela lesse então o mapa de uma pessoa. E ao ler o mapa, falou que essa pessoa viveria pouco tempo e que provavelmente morreria afogada. Ela não sabia, mas para surpresa de todos, o mapa era do filho do juiz, e seu filho tinha morrido de fato afogado alguns anos antes, na piscina de casa. Esse fato fez com que a astrologia tivesse um julgamento no campo da pesquisa e da ciência que foi se desenvolvendo aos poucos. Pesquisas de tentar fazer uma estatística não deram certo a princípio, e a astrologia é sempre atacada como uma pseudociência. Mas há diversos estudos, e cada vez mais, principalmente quando se tenta fazer correlação entre as funções
da astrologia e a previsão da profissão das pessoas. Ficou clara a evidência de que pessoas com Marte muito forte no mapa vão ser pessoas com tendência ao esporte, pessoas com Saturno forte vão ser pessoas mais estudiosas, pessoas com Júpiter forte muitas vezes vão estar em atividades de cuidado, de cura, de saúde. Essas pesquisas foram validando a astrologia, mas não foi preciso. A sede de conhecimento e de sentido e propósito que a astrologia nos dá fez da astrologia talvez a ciência que acabou ocupando um espaço de muitas religiões e principalmente nos dias de hoje, vemos a geração milênio cultivando uma relação com a astrologia que realmente substitui muitos dos espaços de sentido que as religiões ocupavam durante a Idade Média. Percebemos assim, passo a passo, o desenvolvimento de uma astrologia animista, uma astrologia para a guerra, uma astrologia para os sacerdotes e para os estudos mais secretos das escolas esotéricas, passando para essa astrologia moderna que se faz debater contra a ciência e os limites da estatística, até o surgimento de uma cultura humanista na década de 60, em que temos a proliferação de autores que vão fazer esse casamento entre a psicologia, e principalmente Jungs e pós-jungianos, e a astrologia. Essa redescoberta dos textos alquímicos e de um processo de integração que a astrologia oferece na obra de Jung faz com que muitas pessoas e muitos astrólogos desenvolvam então essa psicoastrologia, essa astrologia para o autoconhecimento, astrologia para o autoestudo. E os astrólogos vão ocupando os espaços, os pontos de leitura. Nas grandes capitais do mundo é possível encontrar serviços de astrologia. Os autores do início do século se proliferaram muito e nós mesmos, aqui na Multiversidade, registramos a ideia de uma astrologia sistêmica integral, em que podemos revisar e reprogramar os programas astrológicos. Tudo isso é uma evolução e por isso alguns chamam até mesmo essa nova astrologia de uma astrologia evolutiva ou evolucionária, que permite o desenvolvimento e autodesenvolvimento humano nas bases de integração do mapa astrológico. Então é preciso compreender que cada uma dessas etapas da astrologia ela ainda está presente. Quando alguém quer aproveitar a lua cheia para fazer um ritual ou seguir os ciclos da lua para mover suas energias, ela está fazendo um pouco dessa astrologia da bruxaria, dos omens, das sincronicidades dos povos antigos. Quando a gente faz os rituais de fertilidade ou celebra o solstício de inverno e de verão, mesmo que a gente chame isso de Natal, de Páscoa, ou de dia de São João, nós estamos marcando eventos astronômicos e astrológicos importantes para a nossa psique, preservados ainda nos rituais que fazemos hoje, mesmo que com os hemisférios trocados, mesmo que a gente não entenda o que cada um desses rituais importados do hemisfério norte queira dizer, a gente preserva essas imagens no nosso inconsciente coletivo, na nossa cultura e nos rituais. Entender o quanto a astrologia se desenvolveu e o quanto a psique humana se desenvolveu ao longo da história em cada uma dessas etapas nos faz chegar ao momento em que estamos, em que é possível que cada um possa aprender a linguagem astrológica, aquilo que Jung recomendava ao final da vida quando estudava seu mapa diariamente, não apenas para o seu caráter divinatório, muito presente na Idade Média, que acabou queimando muitos astrólogos como bruxos e bruxas, mas principalmente por esse processo de integração profunda e sem descartar nenhuma dessas possibilidades. É possível sim usar as energias planetárias para surfar melhor na vida. É possível sim usar as energias planetárias para integrar mais e mais a sua personalidade,
para escolher momentos para inaugurar um evento, investigar melhor seus relacionamentos, seu trabalho, sua vocação, sua saúde, temas amplos da astrologia que já são comuns e praticados todo ano. Quando você também vai poder aprender um pouco mais sobre a revolução solar e tantos elementos importantes que um astrólogo precisa dominar para sua prática profissional. Então, bem-vindos a essa aula do curso online de astrologia, e na nossa primeira semana temos muitos outros conteúdos ricos para você que vão se seguir. Obrigado e até breve.